Paz do Senhor, os irmãos, vamos orar a Deus? Senhor, nós te louvamos, adoramos o Senhor nessa noite. Buscamos, Senhor, a orientação do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar, está conosco, me orientar em primeiro lugar e através da minha instrumentalidade, que os Teus servos estejam também, Pai, assistido por Ti para compreender a Tua palavra, Pai querido. Em nome de Jesus, porque estamos diante da grandeza da Tua palavra. Nós não somos nada, mas Tu és tudo em nós. E nós clamamos pela Tua presença, pela ministração do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos ungir, nos derramar a Tua graça, a Tua bênção, o conhecimento, Pai, a profundidade da Tua palavra, o profundo e o escondido, para que possamos compreender, Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Então, você que já está com a Bíblia aberta, diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então, aqui nós estamos diante dos 10 mandamentos, o sexto mandamento, né, que Jesus está citando aqui. É interessante, aprendendo aqui no Sermão do Monte, nós entendemos que quando o Senhor trouxe os 10 mandamentos, que é os 10 mandamentos, significa a lei moral do Velho Testamento. Cumprindo os 10 mandamentos, cumpriria todos os mandamentos, toda a palavra de Deus. Lá, olhando para os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, a gente vai ver que os 4 primeiros mandamentos está direcionado ao amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vou até repetir eles aqui para a gente entender direitinho. Olha só. Não terás outro Deus diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomaram o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro de ti. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o 7º dia descansará. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, aqui nós estamos aqui falando eu já li aqui 4 mandamentos, desses 10 mandamentos. Esses 4 mandamentos estão direcionados a Deus, a nossa, todo o nosso ser voltado, está cumprindo o quê? O amor a Deus. Lembra que no Novo Testamento o próprio Jesus, ele trouxe os 10 mandamentos e disse que os 10 mandamentos se resumiriam em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. E aqui também está exatamente nessa mesma categoria. Esses 4 primeiros mandamentos estão direcionados a Deus. Cumprindo esses 4 mandamentos, está amando a Deus em primeiro lugar.
E depois, no sexto mandamento, já está direcionado ao próximo. Tanto que nós vamos ver hoje é Deus cumprindo esses mandamentos, trazendo ele para dentro do nosso coração e hoje elevando o próximo, nosso irmão, o nosso próximo, em prioridade na nossa vida. Deus está elevando o valor do homem, está levando aos cristãos a amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e o segundo, amar o próximo, que cumprindo todos esses outros 6 que eu vou citar agora, está o quê? Amando o nosso próximo como a nós mesmos. Então veja aqui, honra o teu pai, já está agora, saiu do vertical, está no horizontal agora, é o amor ao próximo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, e não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então veja aqui que esses 6 mandamentos restantes está direcionado ao amor ao próximo. Cumprindo esses 6 aqui, 6 em diante, nós estamos então cumprindo cumprindo todos esses 10, os primeiros 4, amar a Deus sobre todas as coisas, e esses 6 últimos, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, aqui no texto que nós vamos estudar hoje, ele está relacionado ao amor ao próximo. Nós vamos ver aqui que todas as escrituras daqui para frente está direcionado, está em comunhão com esses 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Tanto que Jesus agora começa dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Agora, no 22, ele diz: eu, porém, olha só, a propriedade do ensino de Jesus. Moisés recebeu os 10 mandamentos, né, que é a lei moral do Velho Testamento, e agora esse segundo Moisés, esse segundo legislador que vem para cumprir todas as coisas, que é Jesus Cristo, ele vem dizendo aqui: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Olha só, o que Jesus está mostrando aqui? Aqui, nos 10 mandamentos, está falando não matarás apenas, né? Não matarás. Aqui a gente entende que é matar, assassinar alguém. Mas Jesus ele vem trazendo a amplitude da lei para nós, mostrando que não matar é muito mais do que ser assassino de uma pessoa. Está dizendo, se alguém sem motivo encolerizar, o que é a questão da ira? Os assassinatos de hoje, qualquer coisa que acontece contra o próximo, vem em primeiro lugar por causa de quê? Por causa da ira do homem. A ira do homem é que tira o homem do seu juízo perfeito. Então, veja que Jesus, com propriedade, lembra que quando ele desceu do monte, o que as multidões disseram? Falaram no 28, 7, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, ou seja, do seu ensino, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então veja que Jesus ele é o dono da palavra. Ele é o dono da palavra, então ele está falando do que é dele, o que é dele. Então, essa palavra, esses mandamentos, é ele próprio falando. Aqui ele é o dono. Então, por isso que eu com propriedade, que é o único que pode usar a palavra eu com propriedade é o próprio Jesus, porque ele é soberano. Então, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar,
contra o seu irmão. Veja que aqui o Senhor já está elevando o homem para um nível maior e dando uma qualidade, ou seja, ele está assumindo a posição de um novo mediador aqui, das leis de Deus, criando e mostrando corretamente a interpretação ou como o cristão deve proceder diante da lei de Deus. Porque essa lei, como nós já falamos nos estudos anteriores, as leis do sacrifício, das ordenanças, aqueles cerimoniais, tudo já foi cumprido na morte de Jesus. Mas a lei moral, que é os 10 mandamentos que ele trouxe para o Novo Testamento, essa lei ela está dentro, Jesus coloca ela dentro do nosso coração, porque o Espírito Santo é que nos ajuda a cumprir essa lei perfeita e genuína e correta que Jesus está trazendo aqui. E agora ele está mostrando a inteireza, a grandeza dessa lei que nós cristãos, seguidores de Cristo, devemos seguir. Por isso que ele diz que aquele que sem motivo encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo, porque a ira, como eu falei, ela desencadeia todo tipo de confusão. E ela também, ela leva as pessoas ao juízo, que alguém, por uma palavra que sai da nossa boca, pode nos levar hoje, na justiça humana, nos levar a juízo, né? Por causa da ira, tudo começa por causa da ira. Dando continuidade aqui no 22, e no 22 ainda, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. Raca, hoje, o significado dessa palavra, né, nos escritos antigo, praticamente ela já não está, mas em muitas versões já foi retirada. Mas isso quer dizer que é um termo injurioso, como alguém chamar o outro de imbecil, de idiota. Insultar é um termo de insulto. Essa palavra leva a palavra que insulta o próximo. Então, por isso que aqui Jesus está falando: qualquer que usar essas palavras de insulto será réu do sinédrio. Sinédrio que é o mais alto tribunal judaico, que é composto por 71 homens, entre eles os escribas, os saduceus, os fariseus. Nós, na aula passada, nós falamos dos fariseus, dos escribas, falamos, né, da origem deles, falamos na aula passada, nós falamos até um pouquinho dos saduceus. Então, hoje, esse sinédrio, que é esse alto tribunal judaico que durou até a destruição de Jerusalém, lá ele tinha poder tanto de dar a vida como de tirar. Porque algumas mortes, como blasfêmia contra a palavra de Deus, adultério, nessas coisas, tudo era direito do sinédrio julgar, e muitas vezes era apedrejado, que a morte por apedrejamento era feito pelos próprios judeus através desse tribunal que é o Sinédrio, né? Esse alto tribunal de julgamento da época. Porque os romanos, os irmãos, eles não tinham, o cidadão romano não era apedrejado e nem era crucificado. Ele poderia até ser degolado, mas não usava esse tipo de morte era para os judeus, né, através desse tribunal que era decretado a sentença. Então veja aqui que quem insulta o nosso próximo, o nosso irmão, está como que será réu do sinédrio. Primeiro nós vemos que a ira leva a réu do juízo, e as palavras de insulto levam a ser réu do sinédrio, né? E dando continuidade, qualquer que lhe chamar
de louco será réu do fogo do inferno. Por que Jesus usou esse termo, chamar o nosso irmão de louco será réu do fogo do inferno? Porque a loucura, irmão, é algo tão terrível. Se a gente olhar para a realidade da loucura, a loucura ela tira todo o senso natural de realidade da pessoa. A pessoa torna-se um oco vazio, depósito de instrumentalidade do próprio diabo. Ela perde todo o seu governo natural e próprio. Ela fica totalmente dominada por forças demoníacas. Porque o louco, ele não tem consciência de si mesmo. Por isso que nós, no nosso dia a dia, a gente aprende desde pequeno, desde quando vivia com os nossos irmãos, a gente fica naquela ira, começa um a agredir o outro. Isso a gente começa desde pequeno desforrar em cima do nosso próximo com palavras nocivas, palavras que denigre a própria pessoa. Aqui Jesus está usando esses três termos: réu do juízo, que vem através da ira, e dando continuidade às palavras de insulto que leva ao tribunal de julgamento, e quando nós chamamos o nosso irmão de louco. Porque chamamos nosso irmão de louco é um ato, como eu falei, muito agressivo. E é um termo que é acostumado nosso vocabulário. É ou não é verdade? A gente às vezes fala, eu estou louca com isso, eu fiquei louca com isso. A gente usa esses termos até para nós mesmos. É uma coisa que a gente fala, eu mesmo, descuidadamente, embora não com a intenção da profundidade, mas a gente libera as palavras. E Jesus está dizendo que essa palavra de chamar alguém, chamar o nosso próximo de louco, está chamando o quê? Está dizendo que ele perdeu totalmente a sua natureza humana e está totalmente entregue ao maligno, porque perdeu o domínio de si mesmo. Por isso que essa palavra é muito forte e ela é de palavra de condenação ao fogo do inferno. Aqui está dizendo, na minha tradução, está de louco será réu do fogo do inferno, né? Fogo do inferno. Então, veja que Jesus está aqui elevando ao amor ao próximo. Esse sermão do monte, esse ensino de Jesus está o quê? Mostrando, levando a nós cristãos a aprender a respeitar o nosso próximo, ter o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo como acima de nós mesmos, né? Louvado seja Deus por isso. Jesus eleva a conduta cristã e o valor do homem. Nós estamos no primeiro tópico que fala, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E nós estamos, Jesus, eu porém vos digo. Então Jesus está complementando, dando a inteireza desse entendimento. Vamos ver, Levítico 19, versículo 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás a ira contra o filho do teu povo, contra os filhos do teu povo, né? Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então veja que no Antigo Testamento também já estava a obrigação de amar o nosso próximo. Embora a lei era interpretada como olho por olho, dente por dente, mas Jesus está aqui trazendo o cumprimento desta lei na sua inteireza, porque o homem por si só, ele não consegue cumprir a lei de Deus. Mas vindo o Espírito Santo para ajuda o homem a cumprir a palavra de Deus na íntegra. É isso que Jesus está trazendo. Então, na própria lei, Levítico 19, 18, já está, o Senhor já disse, para amar o nosso próximo, amar, aqui está dizendo, não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo,
quanto os irmãos, como Jesus está falando aqui, né? Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E diz, complementando, eu sou o Senhor. Então veja que, mesmo no Velho Testamento, havia a obrigação do amor ao próximo, mas a lei não era cumprida desta forma diante dos homens. Por isso Jesus veio para cumprir, como ele diz mesmo aqui, eu não vim destruir a lei e os profetas. Eu vim e não vim abrogar, ou seja, não vim anular o Velho Testamento. Eu vim cumprir, né? E como ele diz no 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então, é o que nós estamos estudando hoje. Ainda quero mostrar aqui que essa lei, na questão de o cuidado do homem, que também está escrito lá em Levítico 24:17, que quem matar alguém, ou seja, quem assassinar alguém, certamente morrerá. Porque as consequências da lei era assim, né? Certamente morrerá. Isso já está desde antes da lei, desde antes de Deus dar a lei para Moisés. Lá em Gênesis 9:6 está dizendo assim: ó, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, já havia essa proibição de não matar, e a lei, quando veio trazer, ainda complementa, porque nós temos que amar o próximo, não matar. Mas se porventura matar, na lei de Moisés, mais tarde, veio não matarás. Aqui, lá no tempo antes da lei, antes de Abraão, antes de Deus levantar um povo, já havia a lei que quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue seria derramado. Não pelo mesmo que, nem pelos seus familiares, mas a consequência disso será. Lembra de Caim? Nós temos o exemplo de Caim aqui mais na frente. O próprio Deus, quando Caim matou Abel, o próprio Deus escondeu Caim para que ele não fosse vingado. Foi ou não é verdade? Né? Porque Deus não tinha propósito na morte de Caim, porque tinha outros propósitos com a humanidade. Então Deus escondeu, mas aqui na lei, antes da lei, aqui em Gênesis 9, já está dizendo que o homem que derramar o sangue, né? Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a imagem, a sua imagem. Então não é permitido. E capítulo 5 de Mateus, voltando, versículo 23 em diante, diz assim: portanto, se trouxeres, olha, nós aqui, embora o assunto parece ter mudado, porém está no mesmo tópico, no mesmo contexto. Aqui nós estamos falando da elevação do homem tratando o zelo para com o próximo. Não irá contra ele, não insultar, não usar palavras de baixo calão, palavras nocivas, palavras que ofendem, né? Agora, aqui, o próprio Deus, ainda nesse mesmo tópico, ele está dizendo o quê? Na pureza do nosso coração perante a Deus. Porque aqui é um culto que nós vamos prestar a Deus. Aqui agora vai entrar o quê? O Senhor está tratando na forma como eu, como cristão, devo tratar o meu próximo, agora ele está dizendo como eu devo entrar na casa do Senhor e oferecer o meu culto. Para me oferecer o meu culto, eu tenho que estar o quê? Bem com o meu próximo. Por isso ele diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui, eu vou comentar esse primeiro tópico. Então veja aqui o que está acontecendo agora.
nós sabemos como é que funcionava as ofertas no Velho Testamento, né? Sabemos que ali todos levavam ao templo a sua oferta, diversos tipos de oferta. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa que é a oferta em dinheiro, aquela que a gente põe lá no gasofilaço. Pode ser também. Ela está inclusa. É aquela oferta que a gente deposita no gasofilácio, aquele dízimo que nós devolvemos, ali é um culto a Deus. Nós temos que ter essa consciência. Então, se eu estou prestando um culto, dando algo para Deus, que quando eu vou para a casa do Senhor, eu dou algo para Ele. Dou o meu louvor, dou minha adoração, eu dou o meu sacrifício, né? É isso que acontece. A questão da devolução é o seu sacrifício a Deus. Então, nós vamos, quando a gente vai entrar, vai prestar um culto a Deus, primeiro nós temos que, se nós ali nos lembrar que temos algo contra alguém, nós temos que consertar. Aqui está dizendo, olha aqui, eu acho interessante que Deus não está falando que eu estou esperando que alguém me ofendeu, que ele venha me pedir perdão. Não, eu é que tenho que ir. Se eu me considero certo ou errado, é eu que tenho que ir. Né? Que para Deus não há né, certo ou errado. Nós sempre estamos, no mínimo, 50% errados, porque nunca estamos 100% certos. Isso, tanto até a minha verdade pode ser uma ofensa para alguém. Embora para mim seja uma verdade, mas pode ser ofensa. Por isso que a Bíblia aqui está dizendo: portanto, se trouxeres a tua oferta ou teu culto ao altar e ali te lembrares que o teu irmão, olha, o teu irmão tem alguma coisa contra ti, é o irmão que tem algo contra mim. Deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha, o que nós entendemos que Jesus está falando aqui? O contexto é amar o próximo. O contexto é não ter nada contra o nosso próximo. Se eu sentir que alguém tem algo contra mim, se eu vou entrar na casa do Senhor e prestar o meu culto, seja na adoração, se eu estou no altar do Senhor, se eu estou ali dentro do templo para adorar a Deus, eu estou ali prestando o meu culto a Deus, se eu lembro que alguém tem, se eu não estou em comunhão com meu irmão, eu tenho que voltar e consertar, porque primeiro eu tenho que estar bem em comunhão com o nosso próximo, com o nosso irmão, para que o Senhor receba de nós a nossa oferta, o nosso sacrifício, a nossa oferta. Aqui, como eu estava falando, não concluí, no Velho Testamento eram vários tipos de oferta. Traziam até o sacerdote, e o sacerdote é que encaminhava a nossa oferta, levava e sacrificava no altar do Senhor. Hoje nós temos livre acesso ao altar. Hoje nós entramos na casa do Senhor, já estamos adentrando no altar do Senhor. Ali nós estamos ali para quê? Simplesmente para prestar um culto a Deus, cultuar a Ele. Agora, o que o Senhor Jesus está trazendo aqui é a importância da comunhão minha com o próximo. Que tudo e qualquer culto que eu vou prestar ao Senhor, eu tenho que estar em comunhão com o nosso irmão. Porque senão eu tenho que voltar e conciliar. Porque Deus, não é que Deus não quer receber nosso culto, a nossa adoração. É porque isso é uma pedra de tropeço. É um teto de concreto que impede as nossas bênçãos. O versículo 25 diz assim, ó: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Aqui deu o exemplo que das leis naturais físicas, né? Ele leva ao juízo, do juízo vem a sentença e o oficial leva e encerra na prisão. Mas que prisão poderia ser essa? Prisões espirituais, né?
as prisões espirituais. Muitas vezes nós estamos presos em prisões espirituais porque não liberamos perdão, não amamos o nosso próximo, que o segundo maior mandamento, os dois, cumprindo esses dois mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, nós cumprimos todo o propósito da Bíblia Sagrada, né? Agora, muitas vezes, o que acontece? Nós, muitas vezes, está até no altar, servindo a Deus, e tem alguém com raiva de nós, ou nós mesmos estamos com ira contra alguém. Que muitas vezes acontece que a ira está tão grande que até, muitas vezes, o louvor não flui, né? Já aconteceu vezes, quem nunca viu isso? Quem nunca presenciou um momento que às vezes parece que está tão pesado as coisas que parece que não está fluindo? Por quê? Porque existe alguma coisa precisando ser quebrada, né? E é por isso que o Senhor Jesus, nesse tópico aqui de cumprimento da lei de não matar o nosso próximo, que ele eleva o nosso irmão acima de nós mesmos, aqui ele está dizendo que no nosso culto também funciona assim. Concilia-te depressa com o teu irmão, porque enquanto está no caminho com ele. Esse é algo que eu acho assim interessante. Eu, eu, eu até ainda brinquei. Quando eu fiquei sabendo que a Thalita ia para a mesa de cirurgia, eu falei: olha, se você tiver trata de me perdoar de tudo que eu fiz de errado de você desde lá do passado até hoje, porque de repente você morre lá, eu morro aqui, e aí não tem mais jeito, né? Então, eu falei brincando, mas é uma realidade. É uma realidade da nossa vida. Nós temos que conciliar, porque não sabemos se eu vou morrer daqui a pouco, ou se alguém que eu tenho algum problema com ele pode partir e eu não tenha tempo de me consertar. Que aqui está dizendo, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele. Aqui, Jesus pegou o exemplo do caminho do tribunal, né? Porque para ele não ser preso. Mas aqui nós estamos trazendo a ideia para o nível espiritual. Porque muitas vezes nós somos lançados em prisões, né? Espirituais, não sabemos por quê, porque nós estamos quebrando esse princípio que é o amor ao próximo. Porque vamos ver como o estudo hoje, mesmo não falando diretamente de amor, mas está falando do amor ao próximo, vamos ver o que as Escrituras diz sobre isso. Lá em Romanos, capítulo 13, abre a sua Bíblia aí. Romanos 13, versículo, eu coloquei do 8 ao 10, só para a gente ter a compreensão. Diz Paulo falando, né? Paulo falando. Veja que eu falei no começo que todas as escrituras é baseado, né, nesse tópico que nós estamos estudando hoje, aqui do 17, que nós vimos que o Sermão do Monte tratou primeiro do nosso eu interior, curando o nosso interior, para depois a gente lidar com o próximo. Então veja aqui o que Paulo falou aqui na carta que ele escreveu aos Romanos. Diz assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha aqui, Paulo falando. No versículo 9, olha só, citando as mesmas palavras que está no capítulo 5 em diante. Hoje nós vamos pegar só o primeiro tópico. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Coisa tremenda, não é? Está vendo o que nós estamos estudando aqui? Os 10 mandamentos se resumindo em 2 mandamentos. E que Jesus, usando esses mesmos termos que as Escrituras, Tiago também falou a mesma coisa. Aqui
ele está citando as mesmas coisas que Jesus citou aqui no Sermão do Monte. Por isso que, nos estudos anteriores, eu falei que esse Sermão do Monte é a base para todas as Escrituras, todas as Escrituras. Vamos ver o que diz lá, então, em Tiago, capítulo 2, versículo 10 a 13. Diz assim: portanto, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todo. Isso aqui, Tiago falando da lei. Que, depois eu vou citar o exemplo aqui que eu coloquei, o exemplo do aquele jovem rico. Nós temos muito a aprender ali. Vou concluir aqui. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, eu acho interessante que Tiago usou o termo matares, porque é a mesma ideia de Jesus. Porque Jesus está falando aqui, ele está dizendo que os antigos diziam, eles compreendiam como não assassinar. Mas eu, porém, vos digo que é muito mais profundo. É muito mais profundo. Então, por isso que Tiago diz assim: aquele que não comete adultério, mas matares, olha que coisa, que matares, ele não está citando assassinato, ele não está falando de assassinato, ele está falando matares o próximo com palavras, com ira, com insulto, com tudo que não deve, né? E diz assim, porém, vou ler de novo o versículo. Não matarás, e se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Gente, que algo pesado e forte. Então veja que a lei do Novo Testamento, a lei do cristão, a lei dos seguidores de Cristo, ela é muito mais forte e mais dura e mais pesada do que nós entendíamos pela lei dos 10 mandamentos, né? Veja aqui, ó, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez. Aqui está dizendo é alguém que já está na dimensão da eternidade, que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. É forte esse aqui, é forte. A misericórdia triunfa, ela é soberana sobre o juízo, porque se existiu misericórdia, provavelmente não vai haver julgamento, porque a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Então, às vezes, nós esquecemos de fazer misericórdia, nós temos que ter misericórdia, tanto que nas bem-aventuranças nós falamos, Jesus direcionou um tópico só para misericórdia, né? Tem que ter bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha aqui, ela triunfa sobre o juízo, a misericórdia. Por isso que é importante o amor ao próximo, a comunhão com o próximo e exercer misericórdia com o próximo. Agora vamos ver o que nós vamos aprender com aquele jovem rico. Veja que é um texto bem conhecido, mas é algo assim que a gente aprende muito. Esse jovem rico, ele era um cumpridor da lei. Veja, eu vou ler aqui para a gente entender. Fica em Mateus 19, a partir do 16. Diz assim, ó, eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Vocês compreenderam aqui esse jovem rico, cumpridor da lei? Olha como ele chega para Jesus. Bom mestre, que bem farei? Que bem farei? Ele não disse assim, o que eu vou fazer para herdar? Ele disse, que bem farei. Ou seja, o que eu posso fazer, o que eu posso pagar, o que eu posso dar em troca para eu receber a vida eterna? Lembra do Simão Mágico? Ele fez isso com Pedro e João, né?
lá em Atos 8. Então, ele ofereceu dinheiro para ter o dom do Espírito Santo, porque ele exercia o poder da magia e ele gostava de ter o poder. Aí, quando ele se converteu a Cristo, entre aspas, porque ele não se converteu diretamente, quando os apóstolos veio através da pregação de Filipe, mas quando os apóstolos desceu a Samaria, que ele viu que impondo as mãos, ele recebeu, os cristãos recebiam poder de Deus, ele ofereceu dinheiro para receber também o Espírito Santo. Então, esse jovem aqui, a mentalidade dele está na mesma direção. Aqui, que bem farei, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus disse assim: por que me chama bom? Jesus questionou exatamente no ponto. Ó, não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus é sábio demais, né? Ele sabe pegar as pessoas na delicadeza, na astúcia que a pessoa vem, ele sabe entrar de uma forma assim que a pessoa se quebra todinho. Ó, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? Jesus responde: não matarás, olha aqui, cumprindo a mesma coisa que nós vimos Paulo citar, Tiago citando, né? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha onde Jesus pegou, né? Citou a lei que ele conhecia bem, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Era o que faltava para ele, né? Veja aqui, versículo 20 diz assim: e disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Ele era um cumpridor da lei, ele achava que com dinheiro ele podia fazer caridade, podia fazer muita coisa, que ele queria até herdar a vida, que bem ele poderia fazer para poder herdar a vida. Então, o direcionamento estava na linha do bem, do poder aquisitivo que ele tinha, né? Jesus responde: se queres ser perfeito, vai e vende tudo quanto tens, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Jesus entrou exatamente no ponto. Porque amarás o teu próximo, o amor ao próximo, o desapego de si mesmo e se doar para o próximo. Esse é o exemplo que Jesus, aonde Jesus pegou ele, porque ele acreditava ser um perfeito, cumprir a lei desde menino. Então Jesus manda ele vender tudo, quer dizer, manda ele desapegar de tudo que ele possuía, de toda a sua fortuna, de todo aquilo que era para ele, a segurança dele, que através do dinheiro ele poderia conseguir tudo, até a mentalidade do reino de Deus, que ele veio, na minha tradução está bem escrito, e eu gosto dessa tradução corrigida, é uma que eu nunca deixo essa tradução, porque eles mantêm eu acredito ser a mais próxima dos originais, é a corrigida e a corrigida fiel, porque eles mantêm. Eu pesquisei essa mesma aqui na versão escrita de 1948, perdão, de 48. Ela está da mesma forma que está aqui. Então veja que Jesus pegou ele exatamente aonde ele tinha o problema, que era o apego pelos bens materiais, o amor ao dinheiro que era tão grande. Jesus então manda que ele desapega de tudo quanto ele tem e doa aos pobres e vem e segue ele. Então, olha a grandeza do que nós aprendemos aqui, o amor ao próximo, o desapego para amar o próximo, foi o que fez esse jovem desistir da vida eterna, que foi isso que aconteceu. Ele saiu triste e foi embora. Não, porque ele não podia desfazer daquilo que para ele era toda a sua segurança, que era os bens materiais, né? E esse exemplo ele está exatamente encaixado na questão do amor genuíno ao próximo. Jesus não
nas escrituras ao todo, ele nunca manda alguém fazer voto de pobreza para seguir ele. Não. Mas o seguidor de Cristo, nós vimos desde o primeiro, lá no capítulo 5, primeiro tópico, é pobre de espírito, é o desapego de tudo que é do eu interior, de tudo que nos prende. Nós está inteiramente na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exemplo de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 3 em diante, não vou nem ler o texto todo, que os dois, um era lavrador da terra, o outro era pastor de ovelha, né? Tanto Caim como Abel apresentou a oferta ao Senhor. Mas o Senhor recebeu a oferta de Abel. O Senhor recebeu a oferta de Abel. Os dois apresentou a Deus. Os dois. Um lavrou a terra, pegou os frutos da terra, levou e ofereceu a Deus. O outro, pastor de ovelha, ofereceu os animais, sacrifício a Deus também. O Senhor atentou para a oferta de Abel e não para o de Caim. Por quê? Deus está olhando o quê? O coração, o interior do homem. Abel, ele estava com o seu interior puro para Deus. Caim não tinha o coração puro. Caim não tinha o coração puro. Tanto que quando aconteceu, diz assim, 4, Abel trouxe os primeiros primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Mas para Caim, e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. A ira de Caim foi tão grande que ele já não conseguia mais ter comunhão, ter paz. O semblante dele já era de ódio e de raiva. Então veja aqui, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominará. Esse versículo 7, ele é forte demais. Caim não tinha motivo de irar, porque ali, o Senhor diz para ele, se fizeres o bem, haverá aceitação para você. A sua oferta não foi aceita porque não faz o bem. O seu coração é corrompido, né? Então, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado já está na porta, né? Para ti será o teu desejo. Quer dizer, eu tenho domínio sobre o meu desejo. Eu posso mudar essa questão. Deus está falando aqui com Caim. Porque não tem motivo da ira. A oferta dele não foi aceita porque o coração dele não era perfeito perante ao Senhor. Então Deus está dizendo, se ele fizer o bem, haverá aceitação para ele também. Mas como ele faz o mal, o pecado já está na porta do coração dele. Mas ele tem o domínio desse desejo, né? E sobre ele dominará. Então, se Caim quisesse cuidar do seu interior, ouvir a palavra de exortação do Senhor Deus, ele teria sido aceito perante o Senhor. Mas o que acontece? Ele matou o seu irmão. A ira aumentou cada vez mais. A ira já estava, o mal já estava na porta do seu coração. O desejo de Caim de matar foi maior. E ele deixou esse desejo de matar dominá-lo, né? Por isso é que ele foi dominado pelo mal. Esse exemplo aqui está exatamente na questão que nós falamos do culto que nós prestamos a Deus.
Agora, lá em Hebreus, olha o testemunho que a Escritura dá a respeito de Abel, né? Que a palavra dele até hoje prega. Hoje nós estamos aqui pregando o testemunho de Abel. Lá, Hebreus 11:4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Aí, olha o testemunho aqui. O próprio Deus testificando que Abel era justo, o que não aconteceu com Caim. Dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, pela oferta que ele deu, depois de morto, ainda fala. Olha aqui o tópico que nós estamos estudando sobre a questão do amor ao próximo, a questão de conciliar, de estar em paz, de cuidar do nosso interior, de exercer misericórdia. Nós estamos o quê? Guardando a lei. E essa lei que vem pelo amor, que quem ama jamais vai fazer o mal. Para concluir esse estudo, vamos ver o que João, que o apóstolo do amor, né? Vamos ver o que diz. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15 e 17. Diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Olha aqui. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em nós, né? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. 17. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Olha a responsabilidade, né? O amor é perfeito e o amor de Deus é perfeito para conosco, para que no dia do juízo tenhamos a confiança. Olha só, exercendo o amor. Tenhamos confiança, porque qual é o amor de Deus? Somos nós também neste mundo. Olha, será que é assim? Será que igual o amor de Deus é? Porque se eu estou nele, o amor dele está em mim. E diz mais aqui no 19. 19 diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Meu Deus. Pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ainda nesse mesmo, volta aí uma página, capítulo 3 de primeira carta de João, versículo 14 e 15. Eu vou ler o 13, para a gente ter um entendimento melhor. 3:13. Diz assim: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Olha só, o mundo não tem nada conosco, ele vai nos odiar, vai nos aborrecer, isso está tudo bem. Jesus, em todo o seu ministério terreno, ele frisou bem isso, né? Então, as cartas de Paulo para as igrejas, prevenindo tudo isso que nós temos que ser sabidos, nós sabemos que o mundo vai nos odiar por causa de Cristo. Agora, no 14, assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos.
quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então aqui está dizendo aqui que quem passa da morte para a vida é aquele que nasceu de novo. Lembra do exemplo de Nicodemos? João cita lá no Evangelho que ele precisava nascer de novo. Aquela obra que nós vimos aqui no texto do jovem rico, lá mais na frente, os discípulos questionam Jesus. Mas então, como será isso? É impossível. Aí Jesus fala: o que é impossível aos homens é possível a Deus, porque essa obra é feita dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando essa obra é feita, nós passamos da morte para a vida. O nosso estado de morte eterna, de morte da natureza de Adão, nós saímos dela e entramos na natureza de Cristo, né? Pelo amor de Deus e pelo amor aos nossos irmãos. Então veja, 14, nós sabemos que se passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então, se eu falo que sou cristão, seguidor de Cristo, mas odeio, então eu estou testificando que eu ainda estou na morte, eu ainda não tive um novo nascimento em Cristo Jesus, né? Versículo 15: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, ou seja, é assassino. O que nós estamos estudando? Né? Sobre não matarás, eu, porém, vos digo que qualquer que dizer se irá contra o irmão é réu de juízo, qualquer que insultar o seu irmão é réu do tribunal, do sinédrio, e qualquer que chamar o irmão de louco é réu do inferno. Aqui nós estamos dizendo, aqui João está falando que qualquer que aborrece o seu irmão é assassino. E vós sabeis que nenhum assassino ou homicida tem permanente nele a vida eterna. Olha só, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum, perdão, eu li errado aqui, por isso que eu voltei, que estava meio sem compreensão. Nós sabeis que nenhum homicida ou assassino tem permanente nele a vida eterna. Então veja, quem pratica tudo aquilo que Jesus está nos ensinando lá no versículo 21 ao 28, se não me falha a memória, ele está dizendo que quem aborrece ou não ama o seu irmão não tem a vida eterna e não está em Cristo, não é nova criatura. Louvado seja Deus por isso. Então, por hoje, nós ficamos por aqui.